Carlos, aqui no Brasil a gente viveu durante bons meses com as questões que envolviam tarifaço e envolviam Bolsonaro na linha de posicionamento de Donald Trump, né? Hoje a gente tem Marco Rubio, o representante americano para negociar tarifaço, negociando com o governo brasileiro. Temos uma mudança do governo Trump em relação às tarifas, já tem algumas mudanças já realizadas, e o Trump parou de falar de Bolsonaro e parou de colocar a questão Bolsonaro no meio da questão econômica. Você acha que ele deixou de lado essa questão Bolsonaro? Isso é momentâneo? Isso poderá voltar a ser um assunto discutido? Para ser bem assim direto na resposta, acho que sim. Eu acho que ele deixou de lado a questão do Bolsonaro. Eu acho que aqueles que se uniram em torno do Trump achando que o Trump ele tem algum tipo de aliança ou algum tipo de fidelidade, né, alianças permanentes, etc., essas pessoas normalmente se decepcionam. Não é assim que o Trump opera. Acabei de dizer, uma deputada que era muito próxima dele, que ele não fez a menor cerimônia de descartar. Não é assim que o Donald Trump opera, né? Se ele de repente muda de ideia, acha que tem algo melhor para se fazer, ele descarta aquilo que ele havia dito antes. Então me parece que, quer dizer, para ligar o que a gente tem dito aqui sobre a questão econômica ser central, uma das questões que a gente, quer dizer, dois produtos que têm subido muito de preço nos Estados Unidos é carne e café. Isso é muito claro. Os dados de inflação são muito claros com relação a isso, né? O Trump percebeu, né, que as tarifas dele, né, dizer que vai proteger o Bolsonaro, se o custo disso for o aumento do preço de carne e do café, ele joga o Bolsonaro debaixo do ônibus e tira a tarifa do café e da carne, que é exatamente o que ele está fazendo, né? Então me parece que houve esta realização por parte do Donald Trump, que é o que, quer dizer, essa percepção que veio antes dele ter uma química com o Lula. Né? Acho que primeiro veio a percepção do Donald Trump de que os custos econômicos para os Estados Unidos, as tarifas no Brasil, não valiam a pena e poderiam ser politicamente prejudiciais para o Donald Trump, e segundo veio a tal química com o Lula e agora esta negociação. Né? Dizia assim, mas voltou o Marco Rubio para negociar, o Marco Rubio ele é alguém que é mais radical, etc. Não interessa. Assim, se é o Marco Rubio, quem quer que seja, vai ter que obedecer àquilo que o Donald Trump colocar. Se o Donald Trump disser quero que tire tarifas no café e na carne, vai tirar tarifas no café e na carne. Então, acho que com o tempo o Trump percebeu que o que interessa para ele na relação com o Brasil é a pauta econômica e não a pauta ideológica. Bom, de certa forma era mais ou menos isso que se esperava mesmo de um líder de um país, né? Que a gente tenha relações mais pragmáticas, assim, do ponto de vista comercial mesmo, né? Então, eu imagino e fico pensando que boa parte disso tudo parte de um delírio mesmo, talvez, me parece, de uma possibilidade de, por conta no caso do Eduardo Bolsonaro, que tentar salvar o pai dele, colocar usar a máquina dos Estados Unidos para tentar salvar o pai da prisão, me parece um pouco viagem, né? Então eu fico até um pouco, não que me parece apenas um cara que é o presidente de um país que ele está lidando com questões pragmáticas, assim, grana, dinheiro, é o povo dele, a sociedade que ele está liderando que está tendo problemas por conta das decisões que ele está tomando, né? Então, uma decisão, ir para esse lado faria mais sentido no jogo, né, do mundo, no jogo comercial da coisa toda. E o Donald Trump, ele fundamentalmente ele tem uma abordagem, a gente tem visto de relações internacionais, que é uma abordagem que eu costumo chamar de contábil, né? Ele olha aquilo de ganhos e benefícios, ele não tem aí uma visão de longo prazo, ou seja, qual que é a importância para os Estados Unidos de manter aliados, né? Esse foi sempre uma grande questão, uma grande vantagem estratégica dos Estados Unidos com relação à China, com relação à Rússia, é o grande arco de alianças que os Estados Unidos têm. O Brasil se inclui nesse arco de alianças, né? Mas fundamentalmente a Europa, Canadá, a Austrália. Esse é o que diferencia, além de outras coisas, mas do ponto de vista geopolítico, estratégico, essa é uma diferença importante dos Estados Unidos com relação à China e Rússia. A China e Rússia não têm a quantidade de aliados históricos
né, principalmente essa relação entre Europa e Estados Unidos, que os Estados Unidos têm. E o Donald Trump, com essa abordagem dele transacional, quer dizer, quanto custa, quanto eu ganho, etc., ele tem criado problemas com uma série de aliados. Né? Tem criado problemas com todos eles, com a Europa, com o Canadá, dizendo isso da indexação do Canadá, isso tem criado muito mal-estar entre os canadenses, com a Austrália, e o Brasil foi um deles. Né? Quer dizer, também conseguiu arrumar briga com o Brasil, que é um amigo histórico dos Estados Unidos. Né? Então, nós chegamos em 200 anos de relação entre Brasil e Estados Unidos, nunca tivemos um momento tão ruim quanto tivemos em 2025, quando o presidente americano, ao impor tarifas ao Brasil, chama o Brasil de ameaça. Né? Então, isso foi o pior momento das relações Brasil e Estados Unidos. Nós estamos agora, em certa medida, voltando a uma normalidade. Né? A gente está saindo do pior momento para voltar a algum grau de normalidade. Não é que tem grandes melhoras, grandes conquistas, etc. Mas me parece que nós estamos voltando a algum grau de normalização nesta relação, que é uma relação que recentemente completou 200 anos. Por tudo isso que você está falando, a gente pode concluir que o Trump não tem um projeto de país. Ele toma as atitudes e toma as decisões momentaneamente, de acordo com um determinado acontecimento, muitas vezes na base do impulso, da vontade e do achismo até? Tem gente que até hoje, né, apesar de todas as evidências, acha que é tudo parte de um grande plano. Né? Acho que tudo. Então, Donald Trump colocou as tarifas porque ele sabia o que ia acontecer, quais seriam as relações, exatamente as consequências. Agora ele tira as tarifas porque isso foi. Ou seja, não é isso que nós estamos vendo. Né? Nós estamos, inclusive, se você olha, basta a gente ler. Eu tive curiosidade de ler lá a ordem executiva, porque ele tem feito tudo por ordem executiva. Né? No site da Casa Branca tem todas as ordens executivas. Ele fala: olha, recebi informações novas e, na verdade, acho que eu vou tirar então a tarifa do café e da carne, né, devido a novas informações que recebi. Como todo mundo já sabia. Então, as coisas são feitas muito na base do impulso, do improviso, e sem fazer um cálculo de custo-benefício. Você não acha que nessas negociações todas do Trump, que ele, vou subir 100, vou descer 500, vou subir 400, que tem grandes estudos aqui para ver qual que vai ser o impacto, como é que isso vai chegar. Então, a questão do visto, por exemplo, que ele mudou, falou, vou botar 100 mil reais, 100 mil dólares de taxa no visto. Quer dizer, se há um pensamento global de como isso afeta, se as pessoas sentam para negociar, isso claramente não tem, já está comprovado. Né? Está comprovado que a forma que o Donald Trump age é totalmente por impulso de acordo com questões pessoais. Se você agrada ou desagrada o Donald Trump pessoalmente, ele vai te tratar de uma outra forma e tratar o seu país de uma outra forma. Ele não separa as coisas, ele não separa o país dele pessoalmente. Né? Então ele tem um tipo de liderança que é uma liderança fortemente personalista, e não apenas personalista, é bastante volátil. Ele tem um tipo de personalidade que é muito característico de uma liderança personalista, que é um narcisismo extremo. Né? Então ele gosta que as pessoas... Então, ele tirou tarifa para a Suíça, e os suíços vieram com um presente, uma barra de ouro para o Donald Trump. No dia seguinte ele tira a tarifa. Né? Então é assim que ele opera. Ele ganhou um avião de presente do Qatar com o Air Force One, que vai depois ser incorporado à biblioteca do Donald Trump. Então essa é uma questão que faz parte da característica do Donald Trump. Quem não entendeu que ele opera dessa forma, que é na base do improviso, né? Ele tem alguns instintos específicos, mas ele não tem valores permanentes. O único valor do Donald Trump é a questão do deal, a questão do negócio. Ele quer fazer negócio, é assim que ele opera. Né? Qual o negócio que nós podemos fazer hoje? Sem pensar muito qual vai ser o efeito de longo prazo. A gente olha que isso, na sua vida empresarial, também teve problemas. Né? Ele faliu mais de 10 empresas. Né? Aliás, várias empresas que não são do setor de entretenimento, ele faliu. Né? Pegar qualquer empresa, seguro, tentou vender carne, vodka, todas as empresas foram falidas. A única empresa que não faliu é a marca Donald Trump. Essa ele sabe vender muito bem.